Bem-vindo a mais uma aula do Ensino Universitário Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar o conceito de subespaços vetoriais. Normalmente é debatido nas cadeiras de álgebra linear ou teoria de matrizes. Ora, comecemos pela definição. Um subconjunto F de um espaço vetorial é dito subespaço vetorial se, para qualquer par de vetores, qualquer par de elementos do conjunto F, a sua soma também pertence a F. E esta soma é a soma definida no espaço vetorial. E para qualquer vetor U pertencente a F e qualquer escalar onde está definido o espaço vetorial, o produto desse escalar pelo vetor U também pertence a F. Para começar, uma observação importante que pode muitas vezes ajudar a definir se um determinado conjunto é ou não subespaço, é que qualquer subespaço vetorial tem que conter necessariamente o vetor nulo. Isto porquê? Porque se considerarmos este escalar como sendo o escalar zero, portanto o elemento neutro, absorvente da multiplicação, então o que acontece é que quando multiplicamos o zero pelo vetor U, ficamos com o vetor nulo. Então vamos já resolver dois exercícios, vamos já ver aplicações. Claro que eu escolhi um exercício que fosse o espaço vetorial e um que não fosse, para conseguirmos perceber a diferença entre uma situação e outra. Começando aqui pelo subconjunto F1, que está definido em R3, de tal maneira que a soma do x com o y dá 0 e o z é igual a 1. Portanto, a terceira coordenada é igual a 1. Eu normalmente começo por testar se o vetor nulo pertence ou não pertence ao subespaço. E aqui o vetor nulo não pertence, porque se estivermos a pensar no conjunto R3, o vetor nulo é 0, 0, 0. Embora verifique a primeira condição, ele não vai verificar a segunda. Porquê? Porque a terceira coordenada não é igual a 1. Aliás, se pegarmos num vetor qualquer que pertence a este, num par de vetores que pertence a este subespaço, por exemplo, um x1, y1, z1, que pertence a este conjunto, este subconjunto, e um x2, y2 e z2, que pertençam a f, vamos só pegar na primeira condição, é mais do que suficiente. Ou seja, de tal maneira que x1 mais y1 seja igual a 0 e o z1 seja igual a 1, e tivermos um x2, y2, z2 que verifique também as mesmas condições, isto é, um elemento de f1, o que é que será que acontece à soma destes dois vetores? Ficamos com x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Ora, certamente que a soma dos dois primeiros vai dar igual a 0. Vejamos porquê. x1 mais x2 somado com o y1 mais o y2, portanto estamos a somar as duas primeiras coordenadas. Isto vai acabar, se eu reorganizar isto, acaba por ficar x1 mais y1 e x2 mais y2, que nós já sabemos, por hipótese, que cada um deles vale 0. Porquê? Porque o primeiro vetor pertence a f1 e o segundo também. Portanto, não é por aqui que este vetor soma não vai pertencer a f1, mas sim relativamente à segunda coordenada, porque este z1 mais z2 não é igual a 1. Como o z1 é igual a 1 e o z2 também, nós ficamos com isto igual a 2. Portanto, a soma é logo uma situação em que é logo uma das condições que não se verifica para este subconjunto F1. Portanto, qual é a conclusão? Não é subespaço vetorial. Vamos ver o segundo conjunto, também definido em R3. Este apenas é mencionado que a soma das três coordenadas dá igual a 0. Portanto, não há grandes dúvidas que o vetor nulo pertence a este subespaço F2. Isto quer dizer que não temos provas suficientes em que este F2 não se trata de um subespaço. Portanto, isto é só para testarmos se de facto logo à partida ele é subespaço ou não. Mas vamos então verificar. Vamos considerar dois vetores novamente. Podemos chamar tipo o 1. Não é preciso a seta. Vamos chamar isto o 1 e o 2. O 1 pertencente a F2 e o 2 pertencente a F2. Ou seja, se o 1 for da forma, como há pouco, x1, y1 e z1, e o 2 for x2, y2 e z2. Portanto, isto é o 2, e este aí fazer outra vez a setinha, e fiz aqui. E este é o 1. Então, normalmente não se faz a seta aqui nestes vetores. É mais quando se está a falar na parte 11º, quando se fala em vetores, é costuma meter a setinha. Isto é um vício que eu ganhei. Ok, então estes dois vetores, vamos verificar
se eles, somados, pertencem ou não pertencem a F2. Portanto, vamos começar por definir a soma, não é? A soma em R3 é apenas somar coordenada a coordenada. Ficamos com o x1 com o x2, o y1 com o y2 e o z1 com o z2. E temos que verificar, portanto, isto é o vetor soma, já aí outra vez, e temos que verificar se este vetor soma pertence ou não pertence a F2. Ora, como é que eu vejo se ele pertence a F2? Se a soma de todos eles, de todas as coordenadas, pertence ou não, é ou não igual a 0. Que é a única condição necessária para que pertença ao conjunto F2. Se eu reorganizar isto, juntando todos os 1s e todos os 2, eu fico com o primeiro dá 0, por hipótese. Porquê? Porque o 1 pertence a F2, portanto o x1 com o y1 com o z1 dão iguais a 0, e este também dá 0. Portanto isto dá 0 mais 0 que é igual a 0. Então a primeira condição, checa, é verdadeira. Vamos à segunda. Vamos considerar um vetor outra vez. Podemos chamar o 1 outra vez, x1, y1, z1, que pertence a F2. Ou seja, se quisermos só perceber o que é que isto quer dizer, a soma das três coordenadas dá igual a 0. Será que alfa vezes o 1 também pertence a F2? Então como é que fica o vetor alfa 1? Fica simplesmente alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Como é que eu verifico se isto pertence ou não pertence a F2? Vou somar todas estas componentes e verificar se isto vai dar 0 ou não. Portanto, vou fazer, desculpem, alfa x1 mais alfa y1 mais alfa z1. Colocando o alfa em evidência, uma vez que é comum a todos eles, ficamos com x1 mais y1 mais z1 com o alfa aqui atrás a multiplicar. Por hipótese, estas três coordenadas somadas dão iguais a 0, então dá alfa vezes 0, que é 0. Então a segunda coordenada, a segunda condição, também se verifica. Ou seja, como este conjunto F2 verifica ambas as condições, isto quer dizer que estamos perante um subespaço vetorial. Ok? Portanto, é relativamente simples, uma vez que são só duas condições, verificar se estamos perante um subespaço vetorial ou não. Depois, relativamente a estes subespaços vetoriais, estão associadas ao conceito de base, de dimensão, mas hoje a minha preocupação fundamental foi tentar esclarecer este conceito de subespaço vetorial e, claro, aplicá-lo em dois exemplos práticos, claro, um deles em que não é subespaço vetorial e um deles em que é, para conseguirmos também ver um pouco a diferença entre uma situação e outra. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.